Mais perguntas para o professor Roque? Pode fazer a sua pergunta, por favor. Microfone. Qual o seu nome? Maurice Lichtmann. Por favor, faça a sua pergunta. Primeiramente, professor, minha pergunta ela é geopolítica de uma forma um pouco mais local e eu acredito que ela tem que ser respondida de uma maneira um pouco mais estimada, que seria como é a sua visão sobre a percepção da Arábia Saudita sobre o conflito, o possível posicionamento e como que você enxerga que ela poderia se posicionar depois do conflito? Olha, a Arábia Saudita ela está curiosamente quieta. Ela está perdendo o protagonismo numa situação grave, por várias razões, mas se você pensar, o Egito é super importante, tem um papel central na guerra, porque ele faz fronteira com Gaza. A Jordânia está super preocupada, quase 80% da sua população tem descendência palestina. O Irã está super ativo, por razões óbvias. E o Erdogan, da Turquia, fez aquele discurso assim, absurdo, também querendo inflamar, se posicionar. A Arábia Saudita está quieta. Né? O Mohammed bin Salman estava lá tendo encontros com o Cristiano Ronaldo. Ele está fingindo que não está acontecendo esse problema, porque a Arábia Saudita está preocupada em se modernizar, se abrir, se desenvolver. Ela não quer entrar nesse processo todo de um conflito, de uma guerra. Essa é uma das razões. A outra razão é que esse assunto ele provoca a opinião pública árabe, inflama a opinião pública árabe. E quem teme essa opinião pública inflamada são todos os ditadores da região, do Egito à Arábia Saudita. Tudo que eles não querem é novos protestos nas ruas. E se eles eles têm que se equilibrar entre não inflamar isso, mas ao mesmo tempo também ficar quieto vai pegar mal para eles. Há um ponto que um dia a população árabe, uma hora, vai cobrar deles um rompimento total com Israel. E isso vai contra os interesses do que a Arábia Saudita quer, porque a Arábia Saudita estava em vias de assinar um acordo de paz com Israel. Sim. Então a Arábia Saudita quer a proximidade dos Estados Unidos, quer paz, porque ela quer crescer, ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer se abrir para o mundo, e essa guerra atrapalha ela. E ela está tentando passar desapercebida. Não sei se ela vai conseguir, isso vai depender da gravidade e da duração e da intensidade da guerra e do que vai acontecer com os seus vizinhos. Os vizinhos, países do conflito e vizinhos da Arábia Saudita. Eu acho que a Arábia Saudita vai tentar ficar de fora. Não sei se é possível, mas quando ela tiver que se posicionar, ela tem um peso diferente. Interessante que os Emirados Árabes se posicionaram a favor de Israel. Se posicionaram, mas o Ali Rashid. A gente tem... É uma situação delicada, né? Se posicionou assim, professor: queremos que todos reconheçam e aceitem que Israel existe para existir e que as raízes dos judeus e dos cristãos não estão em Nova York ou Paris, mas aqui na nossa região. Eles são parte da nossa história e devem ser parte do nosso futuro. Uma fala bonita. A pressão também vai existir. O pior que pode acontecer é um retrocesso dos acordos de Abraão. Porque isso é o que o Hamas quer. Isso. E que o Irã quer. Sim. Isso é uma reação em cadeia que poderia levar a um questionamento dos acordos de paz de Israel com Egito e Jordânia também. Então, assim, é um momento difícil, delicado. Pode fazer a tua pergunta. Qual é o seu nome? Albert Puchunik. Por favor. Então, um dos líderes do Hamas hoje, ele foi uma troca de prisioneiros, né, entre Israel e o Hamas, e, enfim, os palestinos, né? Então, essa solução ela pode vir a acontecer novamente, né? Já foi tentado isso por parte deles, né? E Israel eu não ouvi o começo. Fala um pouquinho mais alto. Então, um dos líderes ele foi troca de prisioneiros entre Israel e palestinos.
A gente está tendo uma guerra. À medida que passa essa guerra, Israel não tem muito interesse em ficar, nenhum país tem muito interesse em ficar muito tempo na guerra. E, ao mesmo tempo, a cada dia que passa, a mídia vai indo cada vez mais contra Israel. Então, vai ter, em algum momento, Israel vai ser pressionado também para terminar a guerra. E aí, o fim dessa guerra, um possível fim, seria de novo acontecer isso, né? E aí, talvez, Israel não perdesse a guerra, entre aspas, né? Porque você acaba dando mais força para o seu inimigo, né? Então, eu queria que você fizesse essa leitura aí do que você acha de tudo isso. Se Israel vai vir nessa solução, ou então Israel vai tentar eliminar de vez o Hamas. De todo esse contexto, né? O que você acha, a sua visão? É mais nessa linha. Israel não tem opção a não ser eliminar o Hamas. Não dá mais para voltar para a dinâmica anterior, aonde o Hamas atacava, Israel contra-atacava, aí tinha um cessar-fogo, aí o Hamas se preparava mais alguns anos para vir novamente para o ataque, até ele conseguir sequestrar o soldado israelense, o Gilad Shalit, e ficar lá em cativeiro 5 anos, né? 2006 a 2011, e aí ele ser solto numa troca... Por 1.000 prisioneiros. 1.020 e poucos. Mais de 1.000. E nessa troca, uma das pessoas trocadas foi o Sanwar, que é um líder do Hamas, que é o cabeça, que ficou muitos anos preso em Israel porque ele matou palestinos. Ele perseguiu os palestinos que colaboravam com Israel e assassinou eles. E aí ele foi condenado e estava preso em Israel. Ele teve até um abscesso, ele teve um problema no cérebro e ele foi operado dentro da prisão. E ele aprendeu a falar hebraico e estudou Israel e os israelenses muito profundamente. Ele é um dos cabeças, o principal. O Netanyahu tem chamado ele de Dead Man Walking. E aí, assim, hoje tem 5.000 terroristas presos nas prisões em Israel. Se você trocou um refém por 1.000, você só precisa de 5 reféns para soltar todos que existem. Só que o Hamas não tem 5 só reféns, ele tem 200. Então, tipo assim, o que ele vai exigir a mais? O que ele vai querer? Por isso que a opção do Hamas continuar ali, ela não é viável, ela não é real. Israel não tem mais como permitir que o Hamas se reagrupe, reorganize e volte. O Hamas representa uma ameaça total a Israel. E a estratégia mudou. Por isso que a estratégia vai ser de eliminar o Hamas. Óbvio que Israel vai se deparar com esse problema, de lidar com a pressão internacional versus a realidade de não ter como conviver com o Hamas ali em Gaza. Eu não sei, né? Os desdobramentos disso a gente não sabe como é que vai ser. Vai ser uma situação, eu diria que meio impossível para Israel e para o problema. Mas eu não acho que Israel vai ceder, permitir que o Hamas continue governando Gaza.